Pessoal, o Vasco sondou e está buscando informações do volante Danilo Barbosa, ex-Botafogo. O jogador está livre no mercado e pode assinar contrato com qualquer outra equipe de graça. Lembrando que tem concorrente, Fortaleza e também o Atlético Mineiro estão buscando a contratação do jogador. E o zagueiro paraguaio Balbuena, que foi sondado no Vasco e especulado, acabou que ele acertou a sua ida para o Grêmio. O Vasco papou mosca no mercado. E o Vasco está preparando uma proposta para o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, que joga no Colo-Colo do Uruguai. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes, dá essa moral pra gente que é muito importante. Agora vamos para as informações. Vamos começar falando sobre o volante Danilo Barbosa, sem enrolação nenhuma. Vamos lá. O Vasco buscou informações sobre Danilo Barbosa, volante que está de saída do Botafogo. Jogador que atua de volante e também de zagueiro, desperta interesse do Atlético Mineiro e também do Fortaleza. O atleta é cria da base do Vasco. Então, cara, já é um sinal positivo pelo menos, né? Tinha surgido essa informação aqui, né, de que o Botafogo liberou o Danilo Barbosa para assinar contrato com qualquer outro clube, né? E aí tem o Atlético Mineiro e também o Fortaleza interessados no jogador. Agora o Vasco, né, está interessado na contratação do Danilo e o Danilo pode pintar no Vasco da Gama. Cara, seria uma boa, para mim seria uma boa contratação do Vasco. É um jogador que joga tanto como volante, tanto como zagueiro, e a gente sabe que hoje o Vasco não tem condições, né, não tem dinheiro, e você ter um jogador que faz duas posições é excelente, e duas posições muito bem, né? O Danilo faz muito bem a volância e muito bem a zaga, né? Então, cara, é um jogador que chegaria no Vasco hoje para ser titular, tá? Não duvido nada. Vamos lá para os números do jogador, tá? Vamos lá. Danilo Barbosa, jogador de 29 anos de idade, nasceu em Simões Filho, né? Ele é brasileiro. Tem 1,83 de altura, posição volante. Ele já foi convocado para a seleção sub-20. Hoje ele tem 29 anos, né? Não é um jogador que tá velho. Não é um jogador que tá velho. É um jogador experiente, tem passagem pela Europa, pelo Clube Brasileiro Botafogo, né? Tem passagem pelo Vasco, é um cria da base do Vasco. Então, cara, conhece futebol brasileiro, conhece futebol carioca, conhece o Vasco da Gama. Tem tudo para vir pro Vasco, né, cara? Se o Vasco buscar realmente a contratação do jogador, seria muito bom. É um jogador que tá em fim de contrato, né? Já acabou o seu contrato com o Botafogo e o Botafogo ali já colocou o jogador para assinar contrato com qualquer outra equipe. Tá livre para assinar contrato com qualquer outra equipe de graça. O valor de mercado dele é de 2 milhões e 50, né, de dólares, ok? Pô, o valor dele na cota no dólar. Aí, convertendo pro real, 2,5 fica mais ou menos ali uns 10 milhões de reais, 10, 12 milhões, por ali, tá? Vamos lá. É um jogador que joga como volante, como zagueiro, como meia central. Tem passagens por diversos clubes, como o Vasco da Gama, que foi onde, né, ele cresceu no futebol. Fez a base no Vasco, no Braga também, lá de Portugal, Valência, da Espanha. Tem passagem pelo Benfica de Portugal também. Pelo Standard Liège da Bélgica. Pelo Palmeiras também tem passagem. Pelo Nice da França. Né, e agora aí no Botafogo, que foi o último clube dele, né? O Botafogo contratou o Danilo lá do Nice da França. Então, cara, é um bom jogador, é um excelente jogador na minha opinião, tá? É um jogador que, claro, né, lá no Botafogo, o Botafogo ganhou o Brasileiro e ganhou o Libertadores, com a dupla do Marlon Freitas e Gregory, né? Aí não tem como disputar, né? Mas é um jogador que chegasse no Vasco hoje, com certeza absoluta chegaria para ser titular. Aquele camisa 5 de marcação, né, que faz tanto o papel de zagueiro e tanto o papel de volante. Para mim seria uma excelente contratação e colocaria hoje o Hugo Moura no banco de reservas, tá? Vamos lá. Nessa temporada 24 e 25 ele jogou poucos jogos, tá? Jogou 14 jogos somente. 3 pela Libertadores, 3 pela Série A, 3 Campeonato Carioca, 2 no Mundial de Clubes, 2 da Copa do Brasil e 1 na Recopa, tá? Ele jogou somente 691 minutos jogados lá no Botafogo. Temporada 23 e 24, vamos ver se ele jogou. Ele jogou 48 jogos, olha aí, ó. Ele jogou 48 jogos, fez 3 gols, 1 assistência e 2.560 minutos jogados, tá? O Danilo jogou ano passado. Cara, é um jogador que vinha jogando no Botafogo, né, ano passado. Não é um jogador titular, não era titular,
tá? Quem era titular, como eu falei pra vocês, era o Gregory e também o Marlon Freitas. É um jogador que sempre entrava no segundo tempo, o Danilo, né? Como o Tietchan também. O Tietchan também sempre entrava lá no Botafogo. Então, cara, é um jogador que pra mim chegasse no Vasco hoje, tá? Agregaria muito, iria ajudar muito o Vasco da Gama. Então a informação foi dada aí pelo Corujão Vascaíno de que o Vasco buscou informações, né, sobre o Danilo Barbosa e que está de saída do Botafogo. Então, cara, é um jogador que, inclusive, um outro ponto muito importante, tá? Que ele prioriza muito, ele gosta muito do Rio de Janeiro. Então, caso ele venha pro Vasco, ele vai continuar no Rio, não vai precisar se mudar, né? Se for pra Minas, ele vai ter que se mudar pra Minas, trocar os filhos dele, né, de escola para Minas Gerais e etc. É uma confusão, você sabe muito bem como funciona. Ele aqui vindo pro Vasco da Gama, só muda que ele vai treinar em outro lugar e vai jogar com uma outra camisa. Só isso, né? Porque ele vai continuar morando no mesmo lugar. Os filhos dele vão continuar estudando nas mesmas escolas que estudava quando ele estava no Botafogo e etc. Então, cara, seria muito bom, né, o Vasco entrar nessa negociação pelo jogador, ver quanto que ele quer por salário e tudo mais. Pra mim, ele é melhor que o Hugo Moura, Matheus Carvalho, Sforza, Paulinho, Jair. É um jogador que me agrega muito e que, cara, faz dois papéis, como volante também como zagueiro, ok? Um outro assunto, pessoal, pra gente falar, né, que a gente vai falar bem pouco, inclusive, sobre isso, é o Balbuena, né, cara? O Balbuena tá livre no mercado, estava livre no mercado, né? O zagueiro paraguaio ex-Corinthians, foi campeão brasileiro com Corinthians e etc. Tava livre no mercado após sair do Dinamo Moscou e o Grêmio acertou a contratação do jogador, né, que estava livre no mercado. E aí tá aqui, ó, tem boa saída de bola e vai muito bem em bolas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas. Vai agregar muito ao elenco, né? O Cifute Brasil postou essa informação. Então, cara, Vasco papo mosca, na minha opinião. O Balbuena hoje, ele é melhor que o João Vitor, que o Lucas Freitas, que o Lucas Oliveira e que diversos outros zagueiros que estão no Vasco, que tem passado pelo Vasco, tá? O Balbuena, pra mim, hoje, por mais que eu sei que a última passagem do Balbuena no futebol brasileiro pelo Corinthians não foi boa. Não foi boa a última passagem do Balbuena no Corinthians. Mas é um zagueiro que hoje, chegando no Vasco, conhece futebol brasileiro, deve receber ali 800, 900 mil reais, né? E chegasse no futebol brasileiro hoje, cara, pra mim, no Vasco hoje, ele resolveria, cara, pelo menos ali no mínimo, 30% do problema na zaga do Vasco. 30% no mínimo, né? Porque é um jogador que vai chegar com experiência, convocado pra seleção paraguaia, jogou Copa do Mundo, foi campeão do Campeonato Brasileiro. Cara, um jogador que tem experiência pra caramba, chegasse no Vasco hoje, iria ajudar tanto os jogadores da base, colocar um Balbuena e o Luiz Gustavo ali, o Balbuena iria ajudar o Luiz Gustavo no seu desenvolvimento, né, como zagueiro. Enfim, mas o Vasco tá papando mosca no mercado, né? Tá papando mosca no mercado, vamos ver se vai contratar mais jogadores, até agora só chegou uma contratação, né? O senhor Pedro Paulo, presidente do Vasco, falou que o elenco do Vasco é top 8 do Brasil, tá longe de ser top 8 do Brasil, e não é top 8, ele sabe muito bem disso, ele não contrata. Aí, gente, me desculpa, mas aí fica muito difícil, tá? Então tá aí, Vasco papou mosca e o Grêmio acertou a contratação do zagueiro paraguaio Balbuena. Aí, cara, sabe o que vai acontecer? O Grêmio tá mal quanto o Vasco. O Vasco perdeu de 4 pro Independente Del Valle, Cruzeiro perdeu de 4 pro Cruzeiro. Cruzeiro não, Grêmio perdeu de 4 pro Cruzeiro, né? Sul-Americana, o Grêmio perdeu de 2-0 pro Alianza Lima, precisa fazer 3 para se classificar. O Vasco precisa fazer 5, né? Ou 4 para ir pros pênaltis. Bem difícil. Então o Grêmio ele tá na mesma situação que o Vasco, na mesma M. O Vasco conseguiu amassar o Grêmio em São Januário, mas por incompetência não consegue fazer o gol. É um time alérgico à vitória. Espero que hoje consiga trazer alegria pro seu torcedor, né? Então, cara, é isso, tá? E aí, sabe o que vai acontecer? O Grêmio vai se reerguer, vai lá ficar em sexto, sétimo colocado, o Vasco vai brigar pra não cair. Tu aposta quanto? E a gente vai falar assim, pô, olha lá, ó o Balbuena, que era pra vir pro Vasco, não veio, tá jogando muita bola no Grêmio hoje. É sempre assim, gente. É sempre assim. Bom, outra informação que tem, que é sobre o zagueiro Alan Saldívia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo. A gente já vem falando sobre ele aqui no canal. Vamos lá. O Vasco da Gama me confirma que até hoje não fez uma proposta formal por Alan Saldívia, apesar da preferência pessoal do técnico Fernando Diniz. O Fernando Diniz já falou sobre esse zagueiro, tá? Numa coletiva, após o jogo, acho que foi contra o Independente Del Valle, acho que foi,
o Fernando Diniz falou sobre esse assunto, né, do zagueiro Alan Saldívia, ok? Falou que gosta do jogador, que quer a contratação do jogador e etc. Tá aqui, ó. O Colo-Colo também do Chile não recebeu nenhuma oferta pelo uruguaio, mas entende que uma proposta deve chegar em breve pelo jogador. Então, cara, informação importante pra gente saber, né, de um jogador aí que pode pintar no Vasco da Gama. Eu particularmente não conheço, tá? De verdade, não conheço. Não faço a mínima ideia quem seja esse jogador, mas espero que chegue no Vasco e consiga aí, né, jogar bola, que é o que importa. Tem que jogar bola, se não jogar bola, irmão, aí, cara, é uma péssima contratação. A definição é essa. Não adianta nada a gente falar assim, ó, o Danilo pra mim seria uma excelente contratação, mas aí chega no Vasco e não joga nada. Aí se torna uma péssima contratação. Mas aí eu não vou ser hipócrita e falar, ó, eu avisei, hein? Não avisei. Queria a contratação dele, eu quero a contratação do Danilo, entendeu? Então é isso, tá, pessoal? Alan Saldívia é um jogador de 23 anos, zagueiro também, né, do Uruguai. Ele é antigo jogador convocado para a seleção uruguaia sub-23. Valor de mercado dele é de 1,8 milhões de dólares. Ele tem contrato com o Colo-Colo até o dia 31/12 de 2026. Ele vem jogando lá no Colo-Colo do Chile, tá? Vem jogando. Temporada 24-25 ele jogou 27 jogos já, 0 gols e 1 assistência. E 2.406 minutos jogados ele tem lá pelo Colo-Colo. É um jogador que pode pintar no Vasco da Gama em breve, tá? Então, vamos aguardar, vamos esperar. Hoje é dia de Vasco, tá, pessoal? Talvez daqui a pouco aí, esse vídeo tá saindo bem atrasado, né? Tá saindo bem atrasado do horário normal, padrão, que é 7 da manhã. Até porque não tinha informações, não tinha provável escalação, não tinha nada. Eu falei, pô, como que eu vou gravar vídeo? Eu falei, eu vou acordar, vou gravar o vídeo e já era. Então, tô gravando esse vídeo aqui agora porque surgiu essa informação aí do Corujão Vascaíno de que o Vasco tá sondando a situação do Danilo Barbosa. Eu resolvi trazer aqui pra vocês. E daqui a pouco eu tenho um vídeo aí da provável escalação do Vasco, com novidades, inclusive, tá? Com novidades que podem surpreender vocês, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, hypem esse vídeo se for possível também. Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E que se Deus quiser, cara, hoje o Papai do Céu vai iluminar o Vasco da Gama e hoje, cara, vai ser a virada de chave, né? Hoje a chave vai virar, tá bom? Se Deus quiser. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.